Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, cumprimentar a galeria, os moradores de Paço do Lumiar, imprensa. Senhor presidente, hoje eu trago a essa tribuna uma denúncia que os moradores do loteamento de Santa Filomena, em Paço do Lumiar, na verdade uma luta que eles já fazem desde 2013. Uma denúncia sobre uma indústria de asfalto que funciona em Paço do Lumiar irregularmente. A história dessa indústria instalada no Paço do Lumiar, ela é assim algo impressionante, que você não acredita que isso esteja de fato acontecendo. Primeiro que a empresa funciona sem licença, sem alvará, sem absolutamente nada. A fábrica, ela foi implantada em um local que jamais poderia ser implantada, ao lado de casas, ao lado das casas, das famílias, uma empresa de asfalto, onde já se viu, deputado Wellington, uma coisa dessa. Mas a empresa continua funcionando e não possui, como já disse anteriormente, licença ambiental e nem licença de operação. Desde dezembro de 2013, a Associação de Moradores do Loteamento Santa Filomena vem fazendo uma verdadeira peregrinação em vários órgãos, tanto do município de Paço do Lumiar, quanto do Estado e na Justiça, em busca de solução para o problema da indústria no local. Essa indústria pertence, o nome da indústria chama-se Central Engenharia, do proprietário José Lauro de Castro Moura. Os moradores denunciam que a empresa possui atualmente contratos tanto com a Prefeitura de São Luís para fornecer asfalto, quanto para o governo do Estado. A associação já fez denúncia na Delegacia do Meio Ambiente, no Ministério Público em Paço do Lumiar, no Ministério Público do Trabalho, contra o funcionamento irregular da empresa. Várias emissoras de TV também já foram cobrir o local, que realmente é um local inadequado para ter uma indústria. Inclusive a TV Guará, que estava fazendo a cobertura, de repente a TV Guará foi proibida de continuar essa cobertura do caso. A SEMA, através do setor de fiscalização do órgão, chegou a autuar e multar por 2 vezes a empresa e paralisar a produção, notificando inclusive o município de Paço do Lumiar. Tempos depois, a empresa e a SEMA veicularam através de jornais um termo de compromisso ambiental para que a empresa ainda operasse por mais 120 dias, até para cumprir seu contrato com o Estado e município. Porém, o documento nunca foi visto pelas autoridades competentes. A população questiona que a SEMA, ao mesmo tempo que multou e indeferiu o licenciamento para que o funcionamento da empresa, celebrou um termo de compromisso ambiental oriundo do gabinete do secretário Marcelo Coelho, assinado por ele para a empresa. O delegado do Meio Ambiente, Sebastião Uchoa, solicitou cópia desse TCA, desse termo. Como não foi atendido, irá pedir busca e apreensão na SEMA sobre a regularidade do funcionamento da empresa. A comunidade também denuncia, isso é muito grave, sobre o trabalho escravo e condições de alto risco aos trabalhadores do local. Eles não utilizam os equipamentos necessários, deputado César Pires, para continuarem trabalhando. Se prejudica a população inteira que não aguenta mais conviver com essa situação. Imagina também os trabalhadores que ali não têm capacete, não tem nada, e estão expostos. Inclusive, esses trabalhadores de lá são a maioria dos interiores. A legislação exige que a atividade de indústria, ela deve se manter distante no mínimo 10 quilômetros de qualquer conjunto habitacional, o que não é o caso. Agora eu vou falar um pouquinho, 1 minuto, senhor presidente. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o José Lauro da Costa Moura.
o dono da Central Engenharia, José Lauro, ele já foi denunciado em um processo que tramita no Tribunal Regional Federal por fraude em processo licitatório, desvios de recursos em proveito próprio. O crime teria acontecido entre janeiro de 97 e dezembro de 2000. A ação criminal foi proposta pelo Ministério Público Federal no Maranhão em fevereiro de 2004. Com a ajuda dos empreiteiros contratados ilicitamente, desviava parte dos recursos federais em seu proveito e de seus familiares. Permitia também que os contratados se locupletassem executando obras sem qualquer benefício para a coletividade, que culminaram em prejuízo aos cofres públicos. A empresa dele, inclusive, fez uma ponte no governo Flávio Dino, esse ano, que caiu em 24 horas. No momento, um caminhão passava pela ponte, na época a Cinfra chegou a notificar a empresa, mas também nada aconteceu depois. Os moradores já percorreram todos os órgãos possíveis, como disse anteriormente, a Prefeitura de Passo do Lumiar, Ministério Público, Promotoria de Justiça de Passo do Lumiar, Comissão do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável aqui da Assembleia Legislativa, através de Bira do Pindaré e Alisiane Gama, Secretaria de Estado do Meio Ambiente. Já falaram, inclusive, com o deputado Fernando Furtado, e queria que o deputado Fernando Furtado me ajudasse nessa situação, que não sei as razões que Vossa Excelência teve, para não trazer uma questão tão séria dessa ao plenário dessa casa. Inclusive, Vossa Excelência foi visitar a comunidade, viu como aquilo é grave e queria que Vossa Excelência nos explicasse. Vamos, deputado. Então, presidente, resumindo, o José Lauro de Castro também é sócio da Agrocil, que está executando as obras do programa Mais Asfalto em São Luís, parceria com o governo do estado no valor de 20 milhões. É responsabilidade do governador também tomar providências sobre esse caso e, principalmente, é responsabilidade do governo contratar uma empresa sem licença ambiental para operar e utilizando trabalho escravo. Então, eu gostaria de solicitar imediata apuração dos fatos, que nós não podemos mais aceitar esse tipo de coisa. O que dá a entender, senhor presidente, e as denúncias que temos, é que o senhor José Lauro paga propina na Secretaria de Meio Ambiente para continuar produzindo asfalto em local inadequado. E o governo do estado do Maranhão não pode compactuar com tais práticas. O governo do estado deve, principalmente, respeito à população, respeito ao povo que está sendo prejudicado, as suas famílias ficando doentes naquela comunidade. É um verdadeiro absurdo. E o governador precisa tomar uma providência e agir conforme a lei. Não tem autorização para operar sem licença ambiental? Não tem. Então ele vai. Agora nós solicitamos ao governo do estado, o órgão máximo a quem podemos recorrer, que tome uma providência em benefício dessas famílias que estão aqui na Assembleia Legislativa e que estão há 2 anos percorrendo todos os órgãos possíveis para resolver essa situação. Muito obrigada, senhor presidente, pela paciência. Muito obrigada a todos.